E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Carlos Alberto e você está no canal Estante e Prateleiras. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu espero que você goste desta resenha. Hoje nós vamos falar deste livro, O Seminarista. Não sei se dá para ver direitinho. Dá para ver. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. O Seminarista é a obra mais importante do autor Bernardo Guimarães. Assista ao vídeo até o final, você vai gostar. Você dá um like, você compartilha com seus amigos e participa também desse projeto de literatura. Esta é uma grande obra publicada em 1872. Ela levanta grandes questões para a sociedade e para os nossos dias, tanto para a sociedade do século XIX como para os nossos dias. Que questões são essas que Bernardo Guimarães levanta que são tão importantes? Assista até o final, dê seu like e veremos o que Bernardo Guimarães quis apresentar neste livro. Este livro, O Seminarista, é uma obra que conta a história de dois jovens, o Eugênio e a Margarida. O Eugênio é filho de um alferes, o seu Francisco Antunes, fazendeiro de posses medianas, e a senhora Antunes. Já Margarida é a filha de Dona Umbelina, uma viúva de um alferes que morreu na guerra do Rio Grande do Sul e deixou a esposa e a filha ainda de berço, na idade de berço, na completa miséria. O casal Antunes acolheu em suas terras e colocou-a como agregada. Ela ficou numa casa, em suas terras, sem pagar nada pelas terras, pela moradia. E o casal ainda tornou-se padrinho da menina. O Eugênio e a Margarida foram criados juntos. Eles sempre iam para o campo, cuidavam das vacas, dos bezerros, e enquanto os animais ficavam pastando no campo, eles ficavam brincando. E assim foi a vida infantil dele, a vida desse período. Os pais de Eugênio tinham um plano para a vida do menino, colocá-lo no seminário para se tornar padre. E ele já sabia desse plano dos pais, né? E conversando com a menina, com a Margarida, ela disse que ia ficar muito triste, ia ser bom, que ele ia se formar e tal, mas ela ia ficar triste porque ia ficar só e não tinha mais um amigo com quem brincar, com quem conversar. Quando ele completou 12 anos, levado para o seminário, lá ele pensava em Margarida o tempo todo. Pensava na sua grande amiga, nas brincadeiras e no jeito de falar, de todas as maneiras ele pensava. E ficava com aquela paixão, aquele amor que tinha por Margarida. Até que, com o tempo, ele passou a escrever poemas, as poesias para a Margarida. Ele escrevia as poesias e guardava no meio dos papéis dele. Mas um dia, o padre reitor do seminário, mexendo nas coisas dos meninos, nos papéis do Eugênio, ele encontrou essas poesias. Achou um absurdo, mas entregou logo para o diretor, né? O diretor do seminário. O diretor achou também um absurdo e chamou o menino para as conversas. E disse que ali era um absurdo, que não podia fazer uma coisa dessa, que era um pecado, porque ele ia ser padre, não podia pensar em mulher. Isso era tentação e tudo mais, e aquela conversa toda. Até que o padre mandou que ele fizesse mortificações, fizesse orações, penitência, oração, jejum, penitência, e ocupasse o seu tempo, a sua mente, com muitas atividades. Em vez de brincar, de ficar pensando, que fizesse as orações, muitas atividades. E assim o menino até que ele obedecia. Ele fazia as coisas assim como o padre tinha falado, mas não deixava de pensar na menina. Margarida estava sempre presente e ele não podia apagar a imagem da menina do seu coração. Ele já estava mesmo apaixonado. 4 anos se passaram. Então, os pais
escreveram uma carta pedindo ao diretor do seminário que o Eugênio fosse passar as férias em casa com os pais. O diretor não queria, mas devido à insistência, ele liberou o menino. O menino foi para casa. Chegando a casa, abraçou os pais e logo teve a visita da dona Umbelina e da sua querida Margarida. Ele, 16 anos já, a menina com 14. Ele já um rapaz bonito, forte, tá? Mas a menina mais bonita ainda, mais desenvolvida. E ele achou muito bonita, mas a sua timidez, a sua vida de clausura no seminário deixou muito tímido, de maneira que ele não sabia o que dizer, não sabia usar bem as palavras. Depois da visita da dona Umbelina e a Margarida, ele pediu aos pais no dia seguinte, a mãe, né, para visitar a dona Umbelina, para pagar a visita. E ele foi. Chegando lá, eles ficaram mais à vontade, aí conversaram e foram passear e tal. Sempre tinha momentos em que eles ficavam sós e por conta dessa afeição, desse carinho, eles sempre tinham gestos de amor, de paixão e algum carinho, alguns abraços, alguns afagos. O namoro foi interrompido, porque os pais, vendo que eles estavam muito próximos e ele já visitava demais a sua amiga e já era diferente, então resolveu mandar de volta para o seminário antes do final das férias. Antes de sair, eles conversaram, já sabia que ia voltar para o seminário, né? Então Eugênio e Margarida conversaram e eles assumiram um compromisso, fizeram um compromisso. Ela esperava por Eugênio e Eugênio se comprometia a não se ordenar. E então eles ficariam juntos e seriam felizes. Esse era o plano dos dois. Mas chegando lá no seminário, os padres disseram que ele só ia sair ao final do curso, quando ele recebesse a ordem. O tempo foi passando. Um determinado dia, o diretor chamou o Eugênio e deu uma notícia com uma carta na mão. Ele chamou para dar essa notícia. Margarida havia casado, que ele não podia pensar mais nessa moça. Ele também ficou muito assustado, surpreso, e convenceu-se de que Margarida era uma tentação, era coisa do maligno e tudo mais. E resolveu então se ordenar. O tempo foi passando, então 7 anos depois de ter voltado para o seminário, ele recebe as ordens. Ordenado padre, ele volta para a sua terra natal, a vila onde ele morou. E voltando, tem aquela festa, muita gente, muitos amigos dos pais. Nesse movimento todo, ele recebe a visita de um menino, ou um rapaz, pedindo que ele vá visitar uma senhora, uma mulher que está sofrendo muito, está às portas da morte. Ele vai. Quando chega a casa, ele se surpreende porque essa mulher é a própria Margarida. Ele acha que Margarida está com planos malignos, que é a serpente, e aquela ideia do seminário. Mas não. Ela diz que está realmente doente. Ela diz que está sofrendo e que está às portas da morte e que ele não o desamparasse. Ele era um ótimo amigo. Ele mesmo, Eugênio, contestando, dizendo que não podiam mais fazer nada do que tinham planejado, porque agora ele era padre. Margarida ainda disse que ele era padre, mas podiam continuar como grandes amigos, como sempre foram, né? E que ela não podia morrer desamparada. Nessa hora ele pergunta pelo marido dela e Margarida responde que não casou. Pelo contrário, esperara por ele, como haviam combinado. Ele ficou surpreso e ela confirmou, e então ele ficou com muita raiva, e ele ficou angustiado e não sabia mais o que fazer. Com tanta mentira dos pais, inventado pelos pais, né? E pelo padre também. Então, com base nessa mentira, então ele ficou perturbado. Mas mesmo assim, ele prometeu ainda ir na casa da Margarida no dia seguinte. Então, no outro dia, quando ele foi,
Os dois estavam sozinhos e lá eles tiveram aquele momento, um momento de felicidade, só os dois, e aquela não foi mais brincadeira, eles tiveram a felicidade plena, eles completaram o amor que sentiam entre eles, né? Quando sai da casa da Margarida, ele sai ainda com a consciência pesada, porque ele faltou com os votos, né, que ele havia feito no momento da ordenação. Mas o conflito em seu coração e na sua mente era grande, porque ele havia se ordenado com base na mentira, porque o diretor havia mentido. E também que ele havia prometido a Margarida, e também ele tinha faltado com a Margarida. Então estava tudo confuso na sua mente. Então ele foi para a igreja e houve um momento que era para ter uma Santa Missa. A missa era a primeira do novo padre, né? Mas acontece que um garoto chega, o sacristão também chega e diz: padre, tem que fazer as orações num corpo de uma senhora que chegou aí. Mas quando ele foi se dirigir ao corpo da mulher que se encontrava lá, ele viu que era Margarida, a sua amada Margarida. Ele então ficou maluco, ficou desesperado, ficou agitado, ele ficou totalmente perturbado. No momento da Santa Missa, ele se preparou com todos os paramentos do padre, mas quando ele foi celebrar a Santa Missa, foi subindo nos batentes do altar para celebrar, uma multidão o aguardava. Todos os fiéis da cidade estavam no lugar para a missa do novo padre. Só que ele foi subindo e tirando todos os paramentos. A estola, o casulo, a alvo, a mito, a símbolo, todos os paramentos ele foi tirando e tirando numa loucura que todos perceberam que ele não estava bem. Ele saiu então correndo da igreja e conclui o autor, Bernardo Guimarães, ele conclui, ele saiu louco, ele ficou louco com essa situação. Bernardo Guimarães escreveu esse livro em 1872. Ele escreveu abordando um tema que era muito polêmico na época por questões clericais. Então, me parece, alguns estudiosos colocam questões assim que ele mesmo estava fazendo como que uma crítica à formação do clero e questões que eram levantadas. Então, a gente pode ver que a questão foi levantada no século XIX, mas que serve ainda para o tempo de hoje. Por exemplo, a tese era sobre vocação clerical e sobre a vida leiga. Os pais do Eugênio tinham um propósito, tinham um plano de vida para o filho. Só que eles não observaram que o filho já vinha com um romance, uma educação, vinha um costume, e essa paixão vinha aumentando dia após dia. Eles, então, obrigaram o menino a se tornar padre, sem ver a vida do garoto. E ele não queria ser padre. Então, a questão que ele coloca é: qual a formação do padre? Se o padre tem a vocação, os padres que são formados, eles são por querer, são espontâneos ou são obrigados? Ele coloca então essa questão. O celibato deve ser algo natural. O sacerdote deve optar por uma vida sacerdotal. E é com o tempo, ele vai crescendo com essa ideia. Imagina a pessoa que é obrigada a fazer determinadas coisas. Um padre que é forçado a ser padre. Como ele é padre sem a vocação? Imagine um padre que não tem nada a ver com o reino dos céus, que não acredita em Cristo, que quer ser padre para ganhar dinheiro, como o caso aqui, não do Eugênio, mas do pai do Eugênio. Porque nesse tempo em que foi escrito o livro, muitos tinham grande consideração pela igreja e queriam que seus filhos fossem padres, porque era uma bonita profissão e era lucrativo. Mas não levaram em conta, nessa história, não levaram em conta que o menino não queria ser padre.
Então foi um desastre. É um desastre para a comunidade, porque o padre não tem nada de vocação, para a família, porque o exemplo aqui do livro, e para o indivíduo, porque ele quer ser, quer trabalhar com outra coisa. Então, a questão que Bernardo Guimarães coloca é essa. Aí fica uma reflexão também. É um livro de literatura, mas também uma reflexão para a vida. Você que vai ler este livro, você vai observar não somente essas questões, lógico, isso é uma questão prática para a vida, mas pode observar também a maneira como ele escreve, como ele descreve o arvoredo, como ele descreve os pássaros, ou o anoitecer, a festa, todas as coisas que aparecem, que surgem neste livro. Esta foi a resenha do livro O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Se você gostou da resenha, você dá um like, você diz que gostei e você se inscreve se não for inscrito, tá bem? Então, um abraço, fique com Deus.